Fala comigo, nerd! É hora de juntar os cacos e recolher as cinzas das batalhas do episódio 2. E embora o episódio 3 tenha sido um episódio bem morno, tem algumas mensagens interessantes escondidas nele. Fica comigo e bora trocar essa ideia. Oi, eu sou o Rick, e se você quer acompanhar todas as novidades que rolam no universo da nerdice e da cultura pop, é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que também gosta desse nosso mundinho nerd, que é bom demais. E fez isso? Digita mais um nos comentários que eu quero conhecer cada um de vocês, beleza? Bom, Last of Us episódio 3. O episódio começa em Jackson, nos momentos logo após a batalha do episódio anterior. E dá pra ver uma pilha de corpos infectados incinerados do lado de fora da cidade, e do lado de dentro, uma mulher prepara o que sobrou dos cadáveres e dos habitantes da cidade que faleceram. O corpo que ela tá limpando naquele momento tem um braço com um relógio quebrado, é o corpo do Joel. Aqui eles optam por mostrar apenas o braço do Joel, uma maneira sutil que combina com o clima de melancolia do momento, um momento muito mais sobre sentir do que sobre impacto visual. Tommy chega a levantar o pano que cobre o rosto de Joel, mas a câmera não mostra Joel. O que importa nesse momento é a reação do Tommy, que no mesmo tom da cena é uma reação sutil, contida. A gente vê uma tristeza no rosto dele, tristeza que logo se transforma em uma expressão de raiva enquanto ele olha para o rosto desconfigurado do irmão, sem dizer uma palavra. A gente vê no rosto dele o desejo por vingança. E logo em seguida volta para a tristeza quando ele vê o relógio do Joel e lembra da vida que tiveram antes mesmo do surto do vírus, como naquela época eram felizes com Sarah, sobrinha dele e filha de Joel. E de alguma forma Tommy encontra um consolo em pensar que Joel agora poderia descansar com a filha. E uma coisa que eu gosto nessa cena é que, tirando o fato de Tommy dizer "manda para Sarah o meu amor", eles não utilizam nada expositivo para explicar o que está acontecendo. Eles não mostram o Joel desconfigurado, eles não mostram o flashback da Sarah. Você entende tudo o que está rolando ali, a tristeza, o desejo de vingança, os pensamentos do Tommy, sem que nenhuma palavra fosse dita e sem que nada fosse mostrado. Isso é um ponto muito positivo, porque, infelizmente, na maioria das obras de hoje eles explicam tintim por tintim tudo o que está acontecendo na tela. E fazendo isso, tira a possibilidade da gente poder ter uma imersão maior com a obra, quando praticamente interagimos mentalmente e sentimentalmente com a obra para poder entender o que está rolando. Próxima cena mostra Ellie acordando ali no hospital, e quando ela acorda, ela entra em desespero porque ela revive na cabeça dela o que aconteceu com o Joel. Corta para 3 meses depois, com o pessoal já reconstruindo a cidade, e aqui mostra algo simbólico que pode acabar passando despercebido. Tommy, com dificuldades para martelar as estacas para levantar uma casa, olha para Jessie e passa o martelo para o garoto, que consegue martelar tranquilamente com toda força e energia. E podemos interpretar isso como um simbolismo para a passagem de bastão ali das rédeas da cidade, já que antes já tivemos Ellie dizendo que todo mundo sabe que Jessie seria o próximo manda-chuva da cidade. E quando Tommy, um dos atuais líderes do lugar, passa o martelo para Jessie construir a casa, é como se dissesse: "É, garoto, meus dias nisso aqui estão chegando ao fim e acho que você tá pronto para assumir o meu lugar." Na sequência, temos Ellie recebendo alta no hospital. E cara, como me dá raiva ver adolescente sendo adolescente, com aquela cara de tédio barra sabe tudo. Mas enfim, para receber a alta, Ellie precisa falar com a psicóloga primeiro. E aí, a psicóloga pergunta o que aconteceu após a festa de Réveillon, depois que Ellie esculachou Joel na frente de todo mundo. E Ellie conta que foi para casa e Joel estava na varanda, ela viu ele e passou reto. E aqui, muita gente, inclusive eu, ficou na dúvida se haviam cortado essa cena sem mostrar o que de fato teria acontecido para mostrar depois. Porque no jogo, Ellie não passa reto, ela vai para a varanda com o Joel e eles têm uma conversa. E é uma conversa muito importante para a história do jogo, porque é ali que existe uma resolução
pra treta que tá rolando entre Ellie e Joel, é onde eles se entendem. E eu sinceramente acredito que eles ainda não mostraram essa cena inteira, e lá na frente vai mostrar Ellie indo pra varanda e falando com Joel. Porque pelo mesmo motivo que Joel não se abria completamente pra psicóloga, aqui Ellie também não pode se abrir, porque a conversa dos dois envolveu a questão dela ser imune, e isso é algo que ninguém pode saber, logo ela não pode contar sobre isso para a psicóloga. E um fato mais sutil para me fazer acreditar que a conversa na varanda existiu é que, quando Ellie vai visitar o túmulo de Joel, o que ela deixa lá? Grãos de café. E no jogo, durante essa conversa na varanda, Joel tá tomando uma xícara de café. E isso virou até um meme na época, porque Ellie pergunta onde ele conseguiu o café e Joel responde que para conseguir o café precisou dar algo vergonhoso em troca. E bom, não preciso nem dizer para onde descambou a interpretação dessa fala, né? Mas o que importa aqui para nós é que o café foi algo que ficou marcado no jogo, né? E tudo isso que deixou o café marcado na história aconteceu justamente na conversa da varanda. Então, juntando Lé com Cré, eu acredito que a cena foi cortada e mais pra frente ela vai ser mostrada na íntegra. Seguindo o episódio, temos a conversa de Dina com Ellie. E aqui Dina revela que não tinha contado pra Ellie no hospital, mas ela sabe várias informações do pessoal que atacou o Joel. Ela sabe os nomes, o nome do grupo ao qual eles pertencem, o brasão do grupo, etc. E aqui Ellie fica brava com Dina por ela não ter contado antes e, galera, tá difícil de comprar essa Ellie, cara. Tá difícil. Ela não consegue transmitir a sensação de que tá com raiva, que tá puta, que Dina tinha que ter contado pra ela. Ela continua parecendo só uma menina mimada, falando que Dina tinha que ter contado porque, enfim, porque ela tem que saber de tudo. A esse ponto eu não sei nem dizer se é implicância minha, tá? Mas eu simplesmente não consigo sentir que ela tá com raiva. Ela fica com uma cara meio que inexpressiva. Enfim, eu quero saber porque eu tenho que saber e pronto, sabe? E não que ela tá de fato ali com raiva buscando vingança. Porque se fosse isso, era pra ela tá puta com Dina, tá puta com a galera que matou Joel, tá um poço de raiva. Mas ela tá inexpressiva, ela não mostra isso, não altera nem o tom de voz. Me conta nos comentários se você comprou a ideia de que ela tá com raiva pra caramba, porque eu já tô até preocupado disso ser só uma implicância da minha parte. Mas continuando, mais uma vez aprofundamos na questão de Jackson mostrando a comunidade local quando fazem uma votação para decidir se eles vão enviar uma equipe para se vingar de Joel. E a votação resulta no pessoal não aceitando a ideia, porque deixaria a cidade vulnerável, desprotegida, com menos pessoas para cuidar dela. Mas isso não impede Ellie de ir. E quando Ellie estava se preparando para sair, Dina aparece e fala que vai junto. E ela mostra como Ellie estava despreparada para ir sozinha, já que estava levando apenas um tanto de arma, sem pensar em remédio, primeiros socorros, comida ou algo do tipo. Essa falta de preparo, sim, mostra que Ellie está tomada pela raiva, pelo sentimento de vingança, porque isso meio que cega ela de pensar direito, né? É óbvio que se você vai fazer uma viagem longa, você precisa de mantimentos, precisa de pensar nos remédios, primeiros socorros e tudo mais. Mas se você tá cego pela raiva e pela vingança, você acaba deixando isso passar, e é o que acontece com a Ellie. Ela só pensa no resultado final, que é matar Abby, e não consegue enxergar com clareza o como fazer, não consegue se planejar. Então, finalmente algo mostra essa raiva e sede de vingança. Mas não foi na atuação da Ellie que a gente vê isso. Mais uma vez, eu não consigo comprar essa raiva que ela tá. Eu enxergo isso em outras situações, como essa dela organizar as coisas deixando um monte de coisa pra trás, mas na atriz em si, não tá rolando, cara. Eu não tô conseguindo ver isso. Mas beleza, seguindo em frente, as duas garotas recebem a ajuda inesperada de Seth, que é o tiozão homofóbico lá do bar, que ajuda elas arrumando armamento apropriado para elas poderem começar a sua jornada de vingança. Em meio a isso tudo, teve uma conversa interessante também que aconteceu entre a psicóloga e o Tommy. Nessa conversa, a psicóloga diz que entende a preocupação de Tommy porque foi como se ele tivesse herdado Ellie, como se a garota fosse responsabilidade dele agora.
E isso pode levar Tommy a uma jornada atrás não apenas de vingança por Joel, mas também e principalmente para salvar/ajudar Ellie. Tendo em vista que em uma conversa anterior com Ellie, ele disse que Joel não tomaria essa atitude de correr atrás de vingança a qualquer custo, sem planejamento nem nada, caso Ellie ou ele estivessem mortos. Mas, se fosse o caso deles estarem vivos e fosse fazer isso para poder salvar a vida de algum deles, aí sim Joel faria isso. E bom, se Tommy for parecido com o irmão, ele não tinha motivo para ir vingar a morte de Joel até aquele momento. Mas agora ele tem um motivo de ajudar, de salvar a vida de Ellie, porque ele sabe que as probabilidades da garota perder a vida durante essa jornada são imensas. E é isso, agora começou de fato a jornada de Ellie por vingança, e nesse início do caminho temos a introdução de um novo grupo, que são os Serafitas, ou Cicatrizes, que é como os lobos chamam eles. Ellie e Dina encontram um grupo dos Serafitas que incluía crianças e todos assassinados com tiros pelas costas. E assim começam a ter uma dimensão do que os lobos são capazes. Mas, né, já que deu pra ver que eles são capazes de muita coisa enquanto eles matavam o Joel. E no final do episódio temos mais um exemplo não só da violência dos lobos, mas também do tamanho deles, quando passa um grupo de membros com carros, tanque de guerra e vários membros armados até os dentes. Agora provavelmente é só tiro, porrada e bomba o tempo todo, com serafitas, lobos e infectados pra tudo quanto é lado. Vai ser só inimigo pra onde você olha. Agora sim vai começar The Last of Us, assim eu espero, né? E é isso, galera. Esse episódio foi meio paradão, pra falar a verdade. Eu achei que gastaram tempo demais nesse luto da cidade / preparação da Ellie pra jornada de vingança. E com a falta de um momento mais intenso, acaba que o episódio ficou meio monótono, né? Mas tudo bem. A série ganhou alguns créditos depois do episódio 2, que foi sensacional, na minha opinião, e nos trailers dessa temporada também mostraram alguns momentos que no jogo são bem frenéticos, então deve ter muita coisa boa por vir, né? Mas, e você? Achou o que desse episódio 3? Me conta nos comentários pra gente continuar pitacando sobre o assunto, beleza? E claro, me ajuda a construir desde o início a futura maior comunidade nerd das interwebs, se inscrevendo no canal, deixando o like e compartilhando com seus amigos que também gostam desse mundo de nerdice e cultura pop, beleza? Até um próximo vídeo, tchau!